Querido, eu tenho uma mensagem nessa manhã, que você volte o teu coração para Deus nessa hora, para receber a palavra de Deus hoje. Nós vamos continuar em João capítulo 6, num discurso tão importante de Jesus, o pão da vida. Depois da multiplicação dos pães e peixes, depois da travessia do mar, Jesus vai fazer um discurso muito importante ainda no capítulo 6 de João, apresentando-se como o pão da vida, o pão que desceu do céu. E eu quero chamar a atenção do teu coração hoje para essa palavra, um discurso muito importante de Jesus, que é encontrado no capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus vai usar uma metáfora, é claro, pode deixar o título mais um pouquinho para mim, e ele se apresenta como o pão da vida. O pão, ele é importante para a alimentação, assim é nos nossos dias, e mais ainda era no tempo de Jesus. Nesse tempo, no Oriente, o pão era a base da alimentação das pessoas. Vocês sabem, eu não entendo muito de cozinha. Lá na nossa família, lá em casa, a Alessandra, que prepara a maioria das refeições, ela sim entende muito mais do que eu. Mas eu tenho algumas pequenas funções. Eu sou encarregado de fazer o café. Eu sou encarregado de algumas pequenas tarefas. Como eu não entendo muito, geralmente sobra para mim lavar a louça mesmo. Mas eu tenho uma especialidade lá em casa, que é fazer pão. Eu faço massas de pão, de pizza, de fermentação natural, e é um hobby que eu tenho, e eu preparo ali para minha família, alguns momentos assim, pães. E esse foi o exemplo que Jesus utilizou. O pão é algo importante, na época de Jesus era a base da alimentação das pessoas. Eu trouxe por curiosidade a foto de um pão que eu fiz na última semana, uma focaccia, veja só, com alecrim, sal grosso. O que vocês acham? Que dá para você cortar e fazer um sanduíche italiano assim. Pode colocar a próxima. Foi no meu aniversário, pode tirar para o pessoal não ficar com muita fome, hein? Já está bom. Mas veja só, o que Jesus quis dizer quando deu esse discurso. Ele estava em meio a um diálogo com os judeus, e Jesus vai ensinar coisas profundas e importantes, chamar aquelas pessoas a um compromisso de aliança, a uma entrega de vida. Eles tinham visto um milagre da multiplicação dos pães, mas agora Jesus vai explicar para ele o verdadeiro significado daquele milagre, e chamá-los a um compromisso de aliança, através desse discurso. Eu quero que você olhe para o teu coração nessa manhã. Nós vamos passar por esse diálogo em algumas partes, e vamos destacar algumas aplicações importantes nessa manhã. Mas antes eu quero que você olhe o teu coração. Você já se sentiu como se a sua vida carecesse de propósito, de significado verdadeiro? Hoje em dia muito se fala sobre deixar um legado. Agora, se a sua vida acabasse hoje, qual legado você deixaria? O que te espera na eternidade? Você já pensou sobre essas coisas? O nosso foco muitas vezes está só na vida cotidiana, no hoje, no pão para comer, nas contas para pagar, nas atividades que temos que fazer. Mas Jesus chama os seus discípulos a olhar para a eternidade. Eu quero perguntar para você nessa manhã: você tem certeza da sua salvação? Se você for chamado hoje, onde você passará a eternidade? Você tem um relacionamento sólido com Cristo, com a sua palavra? Você pode se certificar que você é salvo? E se sim, quando você estiver diante de Deus, qual será o teu galardão? Eu quero te perguntar, nós trabalhamos tanto nesse mundo, muitos trabalham pelas riquezas materiais, mas quando você estiver no céu, você será pobre ou rico? Na eternidade,
Jesus disse que sim, é possível acumular tesouro no céu. O que você tem feito para isso? Eu quero te perguntar nessa manhã com sinceridade: você já ganhou alguém para Cristo nesse ano? Você tem feito discípulos como Jesus ordenou que fizesse? Você tem um verdadeiro compromisso com Jesus? As pessoas ao teu redor, a tua família, os teus filhos, as pessoas com quem você trabalha, veem Jesus em você? A sua vida é um testemunho nessa terra? Vocês sabem, queridos, que há um problema de superficialidade, de falta de compromisso verdadeiro com Cristo nos nossos dias na igreja. Há um falso evangelho que tem se popularizado, se espalhado, multidões que se reúnem nas igrejas, que se reúnem nos estádios, mas multidões descomprometidas, atrás de milagres, atrás de um favor ou uma bênção de Deus. Muitos veem o cristianismo como algo que se faz aos domingos pela manhã, como se a igreja fosse um clube religioso, como se alguém, por assistir a alguma programação uma vez por semana, ou realizar algum rito exterior, fosse um cristão verdadeiro. No capítulo 6 do Evangelho de João, há algo muito interessante que acontece. Nós temos já estudado nas últimas semanas. O capítulo começa com uma multidão seguindo Jesus, uma multidão de mais de 20.000 pessoas. Jesus tem compaixão da multidão e as alimenta, porque elas eram como ovelhas sem ter pastor. A multidão fica emocionada quando come dos pães e peixes, e diz: esse é o profeta que havia de vir. Querem tomar Jesus e fazer dele rei à força. Mas Jesus não se emociona com a multidão, porque Jesus conhecia o coração das pessoas, ele via as suas motivações. Jesus então vai com seus discípulos para outra margem, ele vai para o monte orar, os seus discípulos atravessam o mar de barco. Jesus, no meio de uma tempestade, vem andando sobre as águas encontrar-se com os seus discípulos. E aí, quando eles chegam na outra margem, a multidão já foi seguindo Jesus, a multidão que comeu pães e peixes. Alguns foram de barco, outros foram caminhando. Quando Jesus chegou do lado de lá do mar, a multidão já estava cercando Jesus novamente. E então Jesus faz o discurso, dizendo: eu sou o pão da vida. Jesus vai confrontar as motivações daquela multidão, vai chamar a multidão a um compromisso de aliança. E você sabe o que acontece? Muitos discípulos deixam Jesus naquele dia. E o capítulo, que começou com mais de 20.000 pessoas seguindo Jesus, com uma multidão emocionada, dizendo: esse é o profeta, vamos fazer de Jesus um rei, termina com a maioria dos discípulos abandonando Jesus, e apenas os 12, alguns poucos, permanecendo ao seu lado. Uau! Por isso esse discurso é tão importante. Ele se deu nessa forma de diálogo, e Jesus vai respondendo às perguntas, às críticas, os questionamentos dos judeus. Nós vamos seguir por partes, e eu quero que você coloque os seus olhos comigo para esse diálogo. Nós vamos lendo aos poucos por partes, e vamos destacar algumas aplicações para que você memorize e viva essa palavra. A primeira pergunta dos judeus a Jesus é a seguinte. A primeira pergunta que eles fazem a Jesus é essa, está no verso 25. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Essa foi a primeira pergunta. Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Eles estavam curiosos. Eles viram que Jesus não tinha entrado no barco, mas quando eles chegam lá, Jesus estava com os discípulos. Senhor, como o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar,
pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Nós estamos lendo na versão NVT. Veja só que curioso, a curiosidade da multidão: Rabi, como o Senhor veio parar aqui? Jesus não estava no barco. Se eles soubessem o que tinha acontecido no meio do mar, certamente eles ficariam espantados. E eles chamam Jesus Rabi, mestre. Mas é curioso, eles chamam Jesus de mestre, mas eles não criam nos seus ensinos. Eles estavam um pouco confusos sobre quem Jesus era. Tinham chamado Jesus de profeta, queriam fazer Jesus rei, agora o chamam de mestre, mas não ouvem os seus ensinos. Há uma certa confusão na maneira como eles veem Jesus. E eu quero te perguntar nessa manhã, em primeiro lugar, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Qual é o relacionamento que você tem com Jesus? Pessoal, diário? Por que você está aqui nessa manhã? O que te motiva a buscar Jesus é a curiosidade, a busca por um milagre. Por que você veio até a igreja hoje? Você precisa de uma bênção. Você pode ser atraído por essas coisas, mas você precisa ir além da superficialidade para ter um relacionamento pessoal, sólido e transformador com Jesus. Ouça a palavra de Deus nessa manhã. Busque a Jesus por quem Ele é e não por o que Ele pode fazer. Você precisa ir além da superficialidade, da falta de entendimento da multidão, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo dessa geração. Note que Jesus não respondeu o que eles perguntaram, não respondeu a curiosidade deles, mas Jesus os confrontou com a sua motivação. Vocês estão aqui não porque entenderam os sinais. Eles tinham presenciado a multiplicação dos pães e dos peixes, mas eles não entendiam o que os sinais significavam. Nós já vimos que cada sinal que Jesus realizou eram como pistas que apontavam para um tesouro, para a sua missão, para a sua natureza. Mas aquela multidão via os sinais, mas não entendia o que significava. Eles tinham o coração endurecido, estavam presos às suas tradições. E Jesus diz para eles: olha, vocês não entenderam o milagre. Vocês estão aqui porque comeram pão, porque vocês comeram até ficarem satisfeitos. Eu lhes dei de comer. Não se preocupem tanto com a comida, com aquilo que estraga, mas olhem para aquilo que é eterno. Querido, todas as coisas materiais, a maior parte da preocupação dos homens, das mulheres, das famílias é pelas coisas materiais. Você trabalha a semana inteira, estuda, faz tudo pela tua profissão, pelo teu trabalho, tudo para ter o pão, tudo para ter o dinheiro. E Jesus está dizendo: olha, essas coisas passam. A comida, você come, daqui 3 horas está com fome de novo. Você come um pão, daqui 2 ou 3 horas está com fome. Você faz um pão natural, daqui 1 dia ou 2 ele já estragou. Assim é com a bebida, com as roupas do corpo. Você compra uma roupa nova, depois de 1 mês ela já está velha, já saiu de moda. Assim é com o dinheiro que acaba. Tudo isso acaba, tudo isso passa. Quando a sua vida acabar, quando você for chamado para estar diante de Deus, nada disso importará, nada você poderá levar desse mundo. Jesus disse para aqueles homens e mulheres: use a sua energia para buscar um alimento que dura para a vida eterna e que só Jesus pode te dar. Que você entenda e receba essa palavra no teu coração. Jesus tem um propósito para a sua vida. O primeiro destaque em forma de aplicação para a sua vida é esse: empenhe-se por aquilo que é eterno. Diga para quem está do seu lado e me ajude: empenhe-se por aquilo que é eterno. Uau! Quanta preocupação por aquilo que é passageiro. A Bíblia fala que a corrida pelos bens materiais é como correr atrás do vento, nunca chega, nunca alcança, nunca satisfaz. A nossa vida nessa terra
é como uma gota no oceano da eternidade. Alguém pode viver 70, 80, 90 anos, mas isso não é nada comparado com a eternidade. E mesmo assim, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos é por essa vida aqui. Por alguns poucos anos, alguém nasce, trabalha, vai para a escola, depois se casa, constitui uma família, morre, acabou, e tudo isso é uma gota, perto da eternidade que você viverá. Agora, o que você fizer nessa vida, afetará a eternidade. Pense nessas coisas, Jesus está dizendo. Não tenha todo o seu foco voltado para o dia de hoje, para a satisfação imediata. Aplique-te em conhecer a Jesus, em conhecer a sua palavra. Invista para ser rico no reino dos céus. Aleluia! Esse é o chamado de Jesus para mim e para você nessa manhã. Quantos podem compreender a sua palavra? Eu quero que você pense quanto do teu tempo você tem investido para o dinheiro, para você mesmo. Quanto você tem investido para Deus, para ter um relacionamento profundo com Deus para a eternidade. Se você for chamado hoje, todo o seu esforço para esse mundo desaparecerá. Muitos dizem, pastor, mas é que eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, eu estudaria a palavra de Deus, eu faria um curso. Você não tem tempo mesmo? Na semana inteira, você sabe quantas horas tem a semana? 168. Você não tem 1 hora ou 2 para ouvir um estudo bíblico? 1 hora ou 2 em 168. Das 168 horas, quanto tempo você gastou para o pão? Para aquilo que é passageiro, para aquilo que é material? Os seus olhos precisam se abrir para compreender a palavra de Deus. Assim como aquela multidão, tira os teus olhos daquilo que é passageiro, daquilo que é temporário, porque senão você se frustrará. Você poderá chegar no final da sua vida e acabar dizendo, eu não tive prazer nenhum verdadeiro, eu não tenho nada para apresentar diante de Deus. Volta os teus olhos para Deus, para a sua palavra, para o propósito que Ele tem para a sua vida. É isso que Jesus está fazendo. Ele veio do céu, Ele é Deus e Ele se fez homem para abrir os nossos olhos, para abrir os teus olhos para o verdadeiro sentido da vida. Para de se preocupar com o hoje, com as contas para pagar. Essa não é a tua vida de verdade. Busque um alimento que dura para a eternidade. Cresça em relacionamento com Deus, cresça em conhecimento e entendimento da sua palavra, semeie para a eternidade, ajunte tesouros nos céus, ganhe almas para Cristo, invista no propósito de Deus para a sua vida. Os judeus parecem entender, então eles fazem uma pergunta assim, nós queremos fazer então as obras de Deus. Eles respondem para Jesus, o que nós devemos fazer? Pode colocar o versículo, por favor. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse, essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Os judeus, ao ouvirem, então declaram, Senhor, nós queremos fazer, o que nós temos que fazer? Jesus diz, olha só, há uma obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou. Mais uma pergunta equivocada, a primeira era por curiosidade, e agora, o que eu preciso fazer? Note que essa foi a escolha dos judeus, uma religião baseada nas obras. Eles acham que pelo muito fazer, por se esforçar para obedecer os mandamentos, é que eles se achegarão diante de Deus. Essa foi a decisão desde o tempo de Moisés. Eles não quiseram um relacionamento com Deus. Moisés, vá você e fala com Deus e fala conosco. E então nós faremos e obedeceremos. Mas porque eles não tiveram relacionamento com Deus, eles não foram capazes de fazer nem de obedecer. Querido, creia em mim, creia na minha palavra, disse Jesus, como enviado de Deus. É isso que Ele diz para você nessa manhã.
A salvação não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. O Evangelho de João foi escrito para que você creia que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenha vida em seu nome. Pela fé em Jesus e na sua palavra eu sou transformado de dentro para fora, para que eu possa então viver em novidade de vida e glorificar a Deus. A segunda aplicação que nós destacamos nessa manhã é essa: priorize crer e ser ao invés de fazer. Você pode me ajudar falando para quem está ao seu lado? Priorize. Quantos podem compreender a palavra de Deus hoje? Não caia na mesma armadilha dos judeus. Não é pelo muito fazer que você agradará a Deus. Creia primeiro, seja transformado, renovado de dentro para fora, num relacionamento sólido com Deus, com a sua palavra. Essa é a obra que Deus quer de você, e então o servir vai vir como uma consequência. Muitos, quando vão à igreja, dizem: eu quero fazer. O que tem de atividades, eu quero fazer todas elas. Cuidado, não se engane. Não é sendo um religioso de carteirinha que você fará a obra de Deus. Não é vestindo uma camiseta da igreja. Não é colocando um crachá de voluntário que você será um verdadeiro cristão ou um verdadeiro discípulo. Não se engane a si mesmo. Não é vir à igreja todos os dias da semana. Mas a verdadeira questão é como você se porta no mundo quando não está na igreja. Como você se porta na tua família, na faculdade, no trabalho. É ali que você vai provar que é um verdadeiro cristão. É quando você estiver no mundo, de segunda-feira até sexta-feira. É pelo tempo de oração que você tem, pela devoção à palavra, não aos domingos, mas nos outros dias da semana. Os homens, você será um discípulo de Jesus quando aprender a tratar bem a sua esposa, pelo modo como você trata a sua esposa, ou a esposa ou o marido, pelo amor, a dedicação, o exemplo que dão aos filhos. Os solteiros que nós temos aqui, você pode ser um verdadeiro cristão pela forma como você se comporta na sua família, como você serve os seus pais, como você trata os seus irmãos, como você dá um exemplo dentro da tua casa. Você quer servir a Deus? Lava a louça para sua mãe. Reparte o que você tem com quem tem menos do que você. Quando ninguém estiver olhando, quando ninguém estiver vendo. Creia em Cristo em primeiro lugar e tenha uma vida transformada que sirva de pregação para esse mundo. Essa é a obra que Deus requer de mim e de você. Não é pelo muito fazer. Creia. Tenha um relacionamento profundo, sólido, diário com Deus. Seja transformado pela palavra de Deus. Ao invés de querer ocupar o teu tempo, de ser um religioso em meio a muitas atividades. A terceira pergunta dos judeus para nós seguirmos a Jesus é essa daqui. Eles responderam: é para crer. Eles estão dialogando com Jesus, veja só. Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem: Moisés lhes deu a comer o pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aleluia. Aleluia. Veja a terceira pergunta dos judeus. Estão indo de mal a pior. Senhor, é para crer? Então nos dê um sinal. Eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães e peixes no deserto.
5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 20.000 pessoas. Mas eles não conseguiam entender, eles queriam um novo sinal. Que outro sinal o Senhor nos mostrará? Eles queriam um novo sinal porque não tinham entendido o primeiro. E eles disseram: Moisés nos deu o pão do céu. Jesus já os corrige: não foi Moisés, o meu Pai é quem dá o pão do céu. Veja a falta de entendimento. E muitos em meio à igreja estão assim, não têm entendimento da palavra de Deus, não se aplicam em conhecer a Deus, em estudar a sua palavra, são levados para cá e para lá, pela doutrina dos homens, por aquilo que vem no YouTube, no Instagram, ou sei lá onde mais. São levados por vento de doutrinas, por enganos, porque não tem entendimento, não tem um relacionamento sólido com Deus. Você sabe o que está acontecendo aqui nesse capítulo? Ouça bem, uma nova Páscoa estava chegando, é disso que esse capítulo trata. Todo o capítulo 6 de João, nós já estamos há 3 ou 4 semanas, é um paralelo do Antigo Testamento. Um novo êxodo está para acontecer, a libertação do pecado, a libertação da morte, a salvação está sendo estendida ao mundo todo. Como no tempo de Moisés, o povo foi alimentado no deserto, comeu o pão do céu. Jesus alimenta uma multidão no deserto, através de 5 pães e 2 peixes, de maneira miraculosa. Notem, na saída do Egito, eles tiveram que atravessar o mar, e atravessaram o mar de forma miraculosa. Jesus manda os seus discípulos atravessarem o mar, e no meio da tempestade vem andando sobre as águas, ou seja, eles atravessaram o mar de forma miraculosa. É um paralelo com o Antigo Testamento. Agora, assim como Moisés, Jesus vai ter que enfrentar a queixa e a murmuração dos judeus. No Antigo Testamento eles comeram o maná, mas agora Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu para dar a verdadeira vida, a vida de Deus ao mundo. Ele veio para libertar de um tirano maior do que o faraó e o Egito. Ele veio para livrar do poder do pecado, da morte, do diabo. Aleluia! E tudo que eles conseguiam ver era o pão. Cuidado, querido, para não ser incrédulo. Cuidado para não viver em busca de sinais. O Senhor te diz essa manhã: acaso a sua vida já não é um milagre? O que seria de mim, de você, se não fosse Jesus? Onde nós estaríamos agora? Cuidado ao viver pedindo: Deus fala comigo, Deus fala comigo, quando Ele já tem falado com você. Cuidado para não ser cegado pelas tradições religiosas. Cuidado com a fé superficial, com a falta de conhecimento das Escrituras, com a falta de entendimento da palavra, para que você não seja enganado, não seja confundido pelas mentiras, pelas distorções dos dias que nós vivemos. Eu oro nessa manhã para que os teus olhos sejam abertos para Deus, para a sua palavra e para o propósito que Ele tem para a sua vida. Quando os judeus ouvem isso, eles fazem uma declaração, só que uma declaração sem entendimento. A verdadeira vida, o verdadeiro pão. Então eles dizem assim: Senhor, dê-nos esse pão todos os dias. Mas eles não sabiam o que estavam falando. E então Jesus vai deixar bem claro. Jesus responde a eles: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele
daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E essa é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade do meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Jesus diz claramente, e Ele faz uma declaração importante, uma das declarações eu sou, que encontramos no Evangelho de João, e Ele diz, eu sou o pão da vida. O que quer dizer isso? Ele é capaz de saciar a fome da alma, enquanto se você comer pão, a sua fome temporariamente do corpo será saciada. Jesus tem o poder para saciar a verdadeira fome, a verdadeira sede que é na alma do ser humano. Ouça bem, só Ele é capaz de preencher o vazio que você sente. Só Ele é capaz de dar um verdadeiro propósito para a sua vida. Quem come pão volta a ter fome, mas a fé em Cristo sacia a fome da alma para sempre. Você nunca mais terá fome ou sede. Querido, como Jesus diz, você não está aqui por acaso nessa manhã. Você é escolhido por Deus, eleito de Deus para ouvir essa palavra nessa manhã. E Ele diz para você, a vontade de Deus para você é que nenhum de vocês se percam, mas que você seja reconciliado com Deus, que você viva em novidade de vida, que você ressuscite com Jesus para a eternidade com Deus, que você tenha a vida eterna, que você creia em Jesus, que você seja transformado. E aqui nós podemos destacar mais uma aplicação para você nessa manhã. Põe os teus olhos em Jesus e crê na sua palavra. Põe teus olhos em Jesus e crê na sua palavra. Diga isso para quem está ao seu lado, para você me ajudar aí a pregar. Põe. Aleluia! Para onde você tem olhado, Ele tem falado com você. Simplesmente creia. Aplica-te em conhecê-lo, querido. Estude a sua palavra. Isso equivale a comer o pão da vida. Olhar para Jesus e nele crer. Crer na sua palavra para ter vida eterna. Isso é comer do pão da vida. Jesus deixa claro, aquele que olha para Jesus e crê nele, tem a vida eterna. Aleluia. Esse é o chamado de Deus para você nessa manhã. Tira os teus olhos das circunstâncias. Tira os teus olhos daquilo que já passou. Põe os teus olhos em Jesus. Fixa os teus olhos em Jesus. Olha para Jesus. Põe os teus olhos na sua palavra. Medita nela e de dia e de noite. Esse é o convite do Senhor para você. E você terá a vida eterna. Será ressuscitado por Jesus no último dia. Então os judeus começam agora a criticar. Eles param com as perguntas e começam críticas e murmurações. Eles vão criticar Jesus e Jesus vai dar uma nova resposta para eles. Então os judeus começaram a criticá-lo, porque ele havia afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Nós conhecemos o seu pai e a sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Jesus, porém, respondeu, parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram.
Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Quem crê tem a vida eterna. Esse é um tema tão importante, você vê que ele é repetido no Evangelho de João. Ele vem desde o capítulo 1 do prólogo e vai até o último. Crer em Jesus para ter a vida eterna. A vida eterna é a vida de Deus, é a vida que Deus tem para você e para mim. Esse termo, no grego, a vida, quer dizer a vida completa, a vida espiritual. É mais do que a vida biológica, comer ou beber. É a vida completa. É mais do que uma vida que nunca acaba. É a qualidade de vida do próprio Deus. Aleluia. Eu não sei que tipo de vida você tem vivido. Deus tem um propósito perfeito para você. Deus tem um propósito perfeito para a tua família. E Ele te chama a viver a qualidade da vida de Deus. A vida eterna não é só quando alguém morre. A vida eterna começa no momento em que você nasce de novo e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia. É o novo nascimento que ocorre no espírito do homem, que muda a sua natureza desde agora para a eternidade. A morte e a separação de Deus. O pecado trouxe morte, mas a reconciliação vem através de Cristo e traz vida. E a vida de Deus sacia a fome da alma. É um milagre do Espírito que muda a minha vida para sempre. Esse é o projeto de Deus para você, querido. Creia em Jesus. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você viverá a vida de Deus. A palavra e o relacionamento com Deus transformarão a sua forma de ser, de agir, de pensar. E você se levantará como um instrumento de Deus nessa terra. E quando você morrer, na verdade só o seu corpo perecerá, porque a tua alma e o teu espírito serão levados em triunfo diante de Deus na eternidade. Você jamais morrerá. Então os judeus começam a discutir entre si. Depois da crítica vem a discussão. Os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como esse homem pode nos dar a sua carne para comer? Eles perguntavam. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Os seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Aleluia! Jesus repete algumas vezes para ver se eles entendem. Mas que linguagem é essa? Comer da carne e beber do sangue. Os judeus começam a discutir. É óbvio que Jesus não estava falando ao pé da letra. Jesus está usando uma metáfora do pão, porque o pão é essencial para a vida, para a alimentação das pessoas. Eles partiram os pães e os peixes no milagre da multiplicação. Jesus está falando uma metáfora. É claro que ele não é um pão, literalmente. E é claro, quando ele está falando de comer da sua carne, beber do seu sangue, ele está usando essa linguagem, está falando numa metáfora. Mas os judeus então, uau, o que é isso que Jesus está falando? Como nós vamos comer da sua carne? Tomam ao pé da letra. É claro que Jesus não está falando de canibalismo.
Ele está usando uma metáfora simples. Jesus está tomando daquilo que eles tinham na mão e sabiam, para falar de assuntos espirituais e eternos. O que Jesus está falando aqui, vamos entender claramente. Jesus está apontando para aquilo que ele faria na cruz do Calvário, para uma nova aliança que seria firmada pelo seu sangue derramado, pelo seu corpo partido. Quando Jesus institui a Santa Ceia, e hoje é dia de Santa Ceia, nós vamos chegar no final dessa palavra, e eu quero declarar sobre a sua vida que hoje é o dia de você firmar uma nova aliança com Deus. Aleluia. Ele tomou os elementos, o pão, e disse: este é o meu corpo. Tomou o cálice com vinho e disse: este é o meu sangue que será derramado por vocês. Façam isso em memória de mim. O que nós comemos, quando você come algo, o que acontece? Aquilo é digerido pelo seu corpo, logo vai cair na sua corrente sanguínea e fazer parte de você. Quando nós comemos algo, quando você come um pedaço de pão, quando você toma algo, aquilo vai ser digerido, vai cair na corrente sanguínea e vai percorrer todo o seu corpo, todas as células do seu corpo. O que você come é parte de você. E é o que Jesus está dizendo: olha, eu tenho uma aliança a firmar com vocês. Quando nós nos colocamos diante da Santa Ceia, e comemos do pão e bebemos do cálice, a vida de Cristo está sendo renovada em nós. Uma aliança está sendo firmada com Jesus. E é isso que Jesus estava dizendo: eu estou firmando uma nova aliança, um novo pacto, que foi prometido pelo profeta Jeremias, que foi prometido pelo profeta Isaías. Há novos termos. E eles então ficam escandalizados com aquele discurso de Jesus. Perceba, querido, Jesus está falando de uma aliança de sangue, um pacto sagrado, sem volta, onde tudo se torna comum entre duas pessoas. Uma aliança de sangue é uma aliança que não pode ser desfeita, a não ser pela morte. Por isso ela tem esse nome, aliança de sangue. A Bíblia está fundamentada em alianças assim. Nós temos um curso lá na Academia Ministerial, para você compreender esse costume dos tempos antigos, as alianças de sangue que eram firmadas. O principal motivo era o amor. O que nós temos mais parecido na nossa cultura com essas alianças é o casamento. O casamento é uma aliança que não pode ser desfeita, que deve durar por toda a vida de alguém. Jesus está falando de um compromisso sério, um compromisso total, algo que engloba toda a vida de alguém, como nós temos na nossa cultura um matrimônio. É isso que Jesus está chamando aquela multidão, e isso os escandaliza. Mas Jesus hoje, nessa manhã, está te chamando a firmar uma aliança com Ele. Nosso quarto destaque é: faça uma aliança com Jesus. Diga para quem está ao seu lado e me ajude aí mais um pouquinho. É a penúltima aplicação: faça uma aliança com Jesus. Aqui está um compromisso que requer tudo, toda a vida. Um compromisso que não tem volta. Esse é o chamado de Jesus para os seus discípulos. É uma aliança. E aí, você está pronto para firmar uma aliança com Jesus? Jesus foi na frente e deu exemplo. Ele derramou o seu próprio sangue. Numa aliança de sangue, normalmente sacrificava um animal. Mas na aliança que Jesus firmou, não houve substitutos. Ele sacrificou a si mesmo. O seu corpo foi partido, o seu sangue foi derramado. Ele nos amou primeiro, mas Ele deixou bem claro: quem não tomar a cruz e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. Você entende a palavra de Jesus nessa manhã? Ele te chama, querido, a não ser parte de uma multidão descomprometida, que está atrás dos seus próprios interesses, que tudo que quer é encher a barriga. Ele te chama a firmar uma aliança, como um casamento, a deixar o seu passado para trás e a segui-lo, a tomar a sua cruz.
e seguir os seus passos para fazer a vontade de Deus nessa terra. Você entende? Ser um cristão não é algo que você pode fazer uma vez por semana. Não é sentar aos domingos numa cadeira para ouvir um sermão. É ter uma aliança transformadora com Deus através de Cristo. Uma aliança que requer entrega total, entrega de vida. Esse é o chamado de Jesus para os verdadeiros discípulos, para os verdadeiros cristãos. Mas quando aquela multidão ouve isso, eles ficam escandalizados. E sabe o que acontece? A maioria vai embora. Muitos dos discípulos, está lá o versículo 60. Estamos já quase terminando. Agradeço pela paciência de vocês. Muitos dos discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que os discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? E o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Uau! Veja que agora são os discípulos, não são mais os judeus. Eles entenderam a mensagem e disseram: uau, que mensagem dura! Muitos não estavam prontos para esse compromisso. Essa mensagem é muito dura, Jesus, quem poderá aceitá-la? Os discípulos disseram. O círculo de Jesus de discípulos tinha crescido. Além dos 12, outros discípulos acompanhavam Jesus, ouvindo os seus ensinos, presenciando os milagres. Mas nesse dia eles disseram: nós não estamos prontos para uma aliança. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo e disseram: isso é um compromisso muito grande. E Jesus disse: isso os ofende? Isso é tropeço para vocês? Se essas palavras já são difíceis, imagina na próxima Páscoa, quando ele for levantado, pregado na cruz do Calvário. Ali está o verdadeiro escândalo. Aí sim viria o escândalo, o Filho de Deus pregado entre ladrões na cruz do Calvário. Se vocês acham que essas palavras são duras, o que será de vocês então, quando o Filho do Homem for levantado? Aí sim virá o escândalo. Ei! Do Espírito vem a vida. As palavras que eu tenho lhes dito são Espírito e vida. A carne nada aproveita. Vocês não entenderam ainda? Toda essa mensagem é sobre isso. Mas dentre os discípulos haviam aqueles que não criam. Até um dos 12, que iria traí-lo e entregar para ser morto. Assim como nós vimos, querido, que há uma falsa fé, uma fé superficial, diferente da fé salvadora. Há também falsos discípulos. Há verdadeiros discípulos e falsos discípulos. Quantos verdadeiros discípulos de Cristo vieram hoje? Amém. Falar amém é fácil. Será que é diferente nos nossos dias? As igrejas cheias, as multidões. Eu quero te perguntar, que você olhe para o teu coração. Nós estamos quase terminando. Você é um verdadeiro discípulo de Cristo? No verso 66, já é o último trecho que nós leremos. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Mas Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Há uma outra versão que diz: é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Uau! Os falsos discípulos, ouça bem, nós estamos terminando, se queixaram. Os falsos discípulos acharam aquelas palavras duras demais. Embora eles estivessem seguindo Jesus, vendo os seus milagres, a palavra de Deus diz que no íntimo eles questionavam. Você está sentado aqui nessa manhã? Eu não posso ver o teu coração e o teu íntimo, mas certamente Deus pode. Muitos ouvem a palavra, ao invés de crer, no íntimo questionam. Esses são os falsos discípulos. Porque eles olham para aquilo que é do homem, olham para o dinheiro, para a satisfação imediata. Muitos se queixaram no íntimo quando ouviram a palavra e voltaram atrás, se afastaram dele e o abandonaram. Ouça algo trágico: da multidão de mais de 20.000 pessoas que comeram pães e peixes, nessa hora, somente os 12 e alguns poucos permaneceram ao lado de Jesus. Uau! Será que esse é o percentual entre os falsos discípulos e os verdadeiros? Pedro toma a frente, mais uma vez, e dessa vez ele vai acertar bem. Jesus confronta os discípulos, ele não vai suavizar para a equipe ficar feliz. Alguns talvez pensaram: Jesus, se o Senhor não mudar o discurso, não vai sobrar ninguém, todo mundo já foi embora. Ao invés de suavizar, Jesus olha para os 12 e fala: e vocês? Vocês também não querem ir embora? A porta está aberta. Então Pedro toma a iniciativa e diz: Senhor, não, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E então ele diz: nós cremos e sabemos. Envolve fé e conhecimento. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus, que tu és o Messias, que tu és o Filho do Deus vivo. Nós cremos e sabemos, nós não temos para onde ir. Aleluia. O verdadeiro discípulo, ouça, é aquele que tem a revelação de quem Jesus é. O verdadeiro discípulo é aquele que caminha com Jesus todos os dias, é aquele que tem um relacionamento próximo com Cristo. O verdadeiro discípulo não vai embora na hora do confronto. O verdadeiro discípulo é humilde para ser disciplinado, porque ele sabe que Jesus é o caminho, ele está disposto a pagar o preço para seguir Jesus. Como a igreja de Cristo precisa de verdadeiros discípulos. Há tanto para ser feito, há tantos lugares para serem alcançados, cidades, nações, tantas pessoas perecendo, mas a maioria dentro da igreja só quer saber de pão para comer, só quer saber das bênçãos que podem vir das mãos de Jesus, só estão preocupados consigo mesmo, só querem satisfazer a si mesmos. Uma multidão incrédula e descomprometida, enquanto poucos estão dispostos a tomar a sua cruz e seguir Jesus. A última aplicação é: permaneça fiel. E com isso terminamos. Permaneça fiel. Põe os teus olhos na eternidade. Crê em Jesus. Ser transformado pela sua palavra. Firma uma aliança com Ele. Uma aliança de compromisso, de entrega, de vida. E permaneça fiel. Os verdadeiros discípulos permanecem até o fim. Os verdadeiros discípulos não vão embora. Aleluia. Que você, querido, receba a palavra de Deus nessa manhã. Quantos a recebem?